que vou apresentar esta cerimónia de candidatura ou da candidatura à Câmara Municipal do Sr. Professor Adriano Azevedo, bem como os cabeças de lista às 14 juntas de freguesia deste Conselho. Obrigado por terem vindo e de imediato passo a palavra ao Dr. António Carlos Figueiredo, que é o mandatário desta candidatura. Boa tarde a todos. Em nome do professor Adriano Azevedo, quem tenho a honra de ser mandatário, quero agradecer a vossa presença e, se dúvidas houvesse do que é esta grande força em São Pedro Sul, está aqui presente convosco. Muito obrigado por mais uma vez terem respondido à chamada e não se vão arrepender, porque nós estamos convosco e vocês deram hoje a prova de que também estão no projeto, deram a prova de que acreditam neste projeto e, por isso, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. É uma maneira diferente e vocês, ao longo dos anos, estavam habituados a ver-me aqui como alvo da candidatura, como a primeira figura da candidatura, e eu devo-vos dizer que estou contente, estou alegre por saber que o PSD é esta grande força que consegue sempre ter alternativas, e nós não podemos esquecer aquilo que São Pedro Sul era quando nós entramos para a Câmara Municipal e aquilo que São Pedro Sul é hoje. Mas eu, antes disso, queria fazer mais uma referência que não tem a ver com a candidatura, mas tem a ver com os convidados. Temos hoje aqui representantes de vários concelhos, temos aqui pessoas da Distrital, grandes figuras, e o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, alguém com raízes em Valadares, que não deixou de estar presente e quis estar presente. Um aplauso para ele, o Sr. Secretário de Estado. Nós não temos medo de assumir aquilo que somos. Nós somos PSD, nós hoje temos uma responsabilidade muito grande no país, nós somos governo PSD e não devemos ter medo de o dizer. Porque nós não podemos culpar um cidadão, que é o nosso primeiro-ministro, por aquilo que foram os governos de anos, por vivermos acima das possibilidades, por termos sido enganados pela classe política, que eu também faço parte, mas é a verdade, porque nos disseram que nós podíamos viver em determinado nível de vida e afinal estávamos a viver a crédito. E agora é um homem que tem 2 anos de governo, é que é responsável por décadas de governo deste país. Não é justo que nós o possamos culpar por isso. Por isso é que eu digo ao Sr. Secretário de Estado e mando esta mensagem. Está-se a fazer aquilo que é possível para colocar o nosso país no caminho da governabilidade. Porque nós estávamos um país ingovernável. Nós já não tínhamos crédito junto das instituições financeiras no estrangeiro. E nós temos que assumir isso. Que não é, neste momento, que eu digo com muita mágoa como português. Mas aquilo que o nosso Primeiro-Ministro está a fazer, fazia qualquer outro. E sabem porquê? Porque quem manda, infelizmente, é quem tem o dinheiro e manda para cá o dinheiro, que é a Troika. Por isso, quando eu vejo grandes filosofias dos nossos adversários a traçar outros caminhos, o caminho foi-lhe traçado e quando ele tomou posse, já tínhamos cá a Troika. Quando ele tomou posse, nós já estávamos condicionados. E hoje ele não faz mais do que arranjar alternativas àquilo que são as exigências, e tenham uma coisa pela certeza. Todos nós recordamos, no tempo do antigo ministro do PS, que tentou mexer nas reformas mínimas e depois disseram que foi um engano e voltaram atrás. E ele tem tentado preservar aquilo que são as classes mais desfavorecidas, mas alguém tem que pagar a crise. Meus amigos, tem que ser os portugueses. E tem que haver sentido de justiça. E é mais uma vez eu reforço ao Sr. Secretário de Estado que o Governo tem que ter um sentido de justiça de proteger aqueles que mais necessitam. E tem que cortar naqueles que mais têm e muitas vezes é supérfluo e não tem necessidade de ter tanto. É esse o caminho e é essa a social-democracia e é a mensagem que nós hoje queremos aqui deixar ficar. Em relação àquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, ele está à vista. Nós temos duas coisas connosco
deste trabalho conjunto. Em primeiro, nós nunca criticamos os adversários. Os adversários são necessários porque nós temos que ganhar alguém. Nós temos que os respeitar. Outra coisa é deixarmos as pessoas observar aquilo que nós fazemos. Não vale a pena nós estarmos a influenciar as pessoas. A obra está à vista e eu quero-vos agradecer uma coisa. Durante 3 eleições consecutivas, 60% da população de São Pedro Sul deu-nos a confiança. E isto porque estava uma grande equipe de que fazia parte de toda a Câmara, as juntas de freguesia e também vós que sempre nos acompanharam. Muito obrigado por ao longo destes anos terem estado sempre connosco e vão continuar, eu tenho a certeza. E tenho a certeza por uma coisa, é que este projeto não pode parar. Este projeto tem 12 anos, mas é um projeto para continuar. E é um projeto para continuar com as pessoas que estiveram na equipe. Os presidentes de junta de freguesia. Nomeadamente todos aqueles que passaram ao longo dos anos, aqueles que vão sair, eu refiro aqui, nomeadamente Pidelos, Milagres e Bordonhos, aqueles que vão continuar, aqueles que vão entrar, são peças fundamentais do nosso projeto. E foram sempre eles que colaboraram com o município, tiveram um papel fundamental naquilo que se fez no Conselho, muitas vezes são esquecidos, mas as populações sabem com quem vão ter na hora da verdade. Um aplauso muito grande para todos os presidentes de junta que ao longo destes 12 anos nos acompanharam. Os presidentes de junta foram membros da Assembleia, foram os elementos da Câmara Municipal que eu agora queria aqui destacar. Tivemos sempre uma equipa coesa, foi sempre muito bem acompanhado e estivemos sempre muito unidos. E isso vai continuar. A expressão dessa continuação é o professor Adriano Azevedo. E eu quero-vos dizer que ao longo destes anos que trabalharmos, ele teve sempre uma posição de humildade em relação à organização das listas, que eu vou deixar aqui esse testemunho e não podia sair sem o dizer. Acompanhou-me em 93 em quinto, acompanhou-me sucessivamente em terceiro, acompanhou-me em quarto lugar, era o vice-presidente, mas nunca escolheu lugar, ele esteve sempre num projeto ao meu coração e nunca esteve em causa se é um lugar mais acima ou um lugar mais abaixo. E essa é uma atitude de humildade que muitas vezes não existe na política, mas que o professor Adriano teve e sei que vai continuar e merecia ser realmente o candidato à Câmara Municipal pelo PSD, o continuador deste projeto. Adriano, tu vais em frente e vais continuar este projeto. Penso que é a figura que neste momento reunia o consenso e a experiência para governar o nosso Conselho. Porque uma Câmara Municipal e o Governo de uma Câmara Municipal, o Governo de um Conselho, não se pode fazer sem experiência. Nós temos que seguir os diversos patamares. Eu fui vereador da Câmara Municipal antes de ser Presidente de Câmara. E foi essa experiência que possibilitou a entrar da forma que nós entramos e que é por todos reconhecido, porque nós já tínhamos a experiência. E o Adriano Azevedo tem essa experiência como vereador. Não se pode entregar os destinos do Conselho a quem não tem experiência, porque isto é complexo, as dificuldades são muito e cada vez são maiores as dificuldades se não houver experiência. Se não se conhecerem os canais, as portas onde tem que se bater, nós não conseguimos fazer obra. Todas estas obras estão a decorrer neste momento e vocês podem verificar só no período da cidade, obviamente que ninguém as vem trazer. Nós temos que ir à procura delas. É como os presidentes de junta. Eles também têm que vir à Câmara Municipal. Não podem ficar na sua freguesia à espera que lhe vão oferecer as obras. Ninguém oferece. Em política ninguém oferece nada a ninguém. Nós temos que procurar. Nós temos que bater onde devemos bater e onde sentimos que nos podem ajudar. E o Adriano Azevedo, tenho a certeza que vai fazer isso. E vou-vos confessar mais uma coisa. Ao longo destes anos, e sabem que nós passamos por dificuldades também financeiras, conseguimos ultrapassar e sempre fazer obras, mas o investimento que foi feito nas terras de São Pedro Sul foi um investimento que na altura estava acima das nossas possibilidades. Nós tínhamos um balneário que ia fechar, que não tinha condições, a Direção-Geral de Saúde queria fechar o que é hoje o Dom Afonso Henriques, e nós tivemos que iniciar uma obra de 10 milhões de euros entre quadros comunitários, só com financiamento do município. Isso foi uma loucura que nós cometemos na altura. E tivemos muitas dificuldades em ultrapassar. E eu devo dizer, é nestas alturas que se vê quem é solidário, é nestas alturas que se vê a união de uma equipe. E nessa altura, o professor Adriano Azevedo mostrou uma solidariedade, assim como todos os vereadores, que eu não posso esquecer.
Porque obviamente que nós temos desentendimentos no dia-a-dia, nós temos tricas, nós temos opiniões diferentes, mas é nos momentos essenciais que nós demonstramos a nossa solidariedade. E ele foi sempre solidário nesses momentos. E por isso eu queria dar um agradecimento aqui em público, um obrigado pela solidariedade que sempre demonstrou. O caminho não vai ser fácil, as dificuldades são muitas, mas nós sabemos que o PSD tem uma coisa consigo: é o grande partido do poder local. Ainda ontem tive a oportunidade de o dizer, e vou repeti-lo aqui: se não fosse o poder local, se não fossem os nossos autarcas, se não fossem os nossos eleitos, este partido hoje não estava no governo, não tinha a força que tem, já teria desaparecido. E digo-vos isto com todo o sentimento, porque ao longo dos últimos anos foi o PS sempre que esteve no governo, porque nós também nem sempre demonstramos que merecíamos estar no poder, ao nível do poder central, ao nível do governo. Nem sempre o demonstramos, mas foram as autarquias que seguraram. E como estou convencido que são as autarquias que vão segurar este governo e que, volto a repetir, que toma atitudes que nós não gostamos, obviamente, mas é obrigado a tomá-las. E vai ser obrigado a continuar a tomá-las. E quem para lá for, se fosse outro, tinha que tomar as mesmas medidas. E nós somos inteligentes, não vamos acreditar em fantasias. E vai ser muito importante também para essa continuação que nós possamos ter uma grande vitória no dia 29 de setembro. E eu estou convencido disso, porque o PSD é essencialmente um partido do poder local. Também acho que é justo fazer uma homenagem a essa vertente, porque em São Pedro Sul já foram milhares que passaram pelas Assembleias de Freguesia, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, desde 25 de Abril. Também é justo que se faça a devida homenagem, porque todos contribuíram para o desenvolvimento da nossa terra. Mas eu estou convencido e tenho a certeza que no dia 29 nós vamos conquistar a maioria das autarquias do país. Vamos continuar com o mesmo número esmagador de câmaras no distrito. E São Pedro Sul, o Adriano Azevedo, vai ser o Presidente da Câmara de São Pedro Sul. Vamos trabalhar e vamos conquistar o livro até ao Peço ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, o favor de se dirigir aqui ao Parlamento. Começar por agradecer, quer ao Adriano Azevedo, quer ao António Carlos, o convite, enquanto mandatário e candidato, que me fizeram para estar hoje aqui convosco e para dar o meu testemunho, não só daquilo que têm sido os 2 anos muito difíceis de governo que acompanha a dificuldade que o poder local tem, mas sobretudo a forma como eu posso testemunhar o esforço que a equipa atual da Câmara de São Pedro do Sul tem feito no sentido de pôr na frente da agenda do Governo as preocupações locais que têm para o vosso concelho. E sobre os 2 anos de dificuldade, o António Carlos disse coisas muito importantes e que eu aproveitava para reiterar, porque às vezes, todos os dias, ouvimos um comentário político que nos bombardeia na televisão com más notícias. As reportagens dos jornalistas são sempre para trazer o homem que morde o cão, a exceção e não a regra, e eu gostava hoje de vos trazer um testemunho diferente. Porque se em 2011 não tínhamos medo das palavras, nós tínhamos um país na bancarrota, se não fossem os nossos credores, agora amigos da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, nós tínhamos tido uma situação de falência. Não podíamos pagar pensões, não podíamos pagar salários, não podíamos pagar os compromissos que tínhamos com o exterior. E eu sei que cada um dos que aqui estão é gente trabalhadora e de boas contas. E eu sei isto porque fui cá criado, como disse aliás o António Carlos, tenho raízes na aldeia de Valadares, deste concelho, e por isso sei que os princípios de boas contas, de honrar os compromissos, e de sermos capazes de levar por diante aquilo que prometemos, são valores que nos acompanham do berço e que nos devem acompanhar para o resto da vida. E princípios como este, de apontar um caminho que, sendo difícil, exigindo dificuldades e sacrifícios, é um caminho, sobretudo, em nome da verdade, é esse o compromisso que os partidos que suportam este governo, mas sobretudo o partido líder, o PSD, têm tido de verdade, de rigor nas contas e na mensagem que passa aos portugueses. Quando nós dizemos
que de facto temos de continuar com o caminho de pôr as contas em ordem. Estamos a fazer ao nível central aquilo que, por exemplo, o Executivo fez ao nível do poder local. Todos nós sabemos que para se fazer investimento precisamos primeiro de pagar aquilo que devemos, ter as contas em ordem e depois olhar para as pessoas como centro da nossa decisão política, da nossa atuação política. E este Governo tem procurado fazê-lo. Eu vou-vos dar 3 exemplos, que são exemplos, julgo eu, muito significativos relativamente à forma como nós temos executado e às vezes não é adequadamente visto pelas reportagens televisivas ou pelos comentadores. E começo até por uma área que nada tem a ver com o Ministério do qual eu faço parte. Falo da área da saúde. Quando nós temos hoje os medicamentos mais baratos do que tínhamos antes, quando se poupa 800 milhões de euros por ano em políticas de saúde e de medicamento, sem que falte nenhum medicamento a ninguém, só porque se negociou com as farmacêuticas, se negociou com as empresas de grande dimensão e se conseguiu poupar 800 milhões de euros por ano, esta é uma boa medida que tem de ser repetida por todos os membros do Governo e apoiantes do nosso partido, onde quer que estejam. Porque isto também é fazer a reforma do Estado. Reformar o Estado é dispensar os medicamentos mais baratos a quem dele precisa e poupar com os pagamentos que se fazem às grandes empresas. Quando nós poupamos 260 milhões de euros por ano nos transportes de Lisboa e do Porto, porque os impostos que vocês pagam não têm de estar a subsidiar o transporte em Lisboa e no Porto, só porque lá há 1 milhão de eleitores e aqui são alguns milhares, a política tem de ser muito mais do que a mera contagem dos votos. Tem de ser a solidariedade e a coesão territorial e social. Tem de ser a justiça na repartição dos sacrifícios. E eu, a propósito de justiça na repartição dos sacrifícios, queria lembrar-vos o trabalho que nós já fizemos, e por muito que vos digam que não está feito, o trabalho que nós já fizemos com os contratos de PPP. Os contratos de PPP custavam em 2013 ao Orçamento de Estado mais de 900 milhões de euros por ano. Nós conseguimos cortar 300 milhões de euros. Isto significa que nós cortamos mais de 30% dos encargos destes contratos, fizemos por acordo para garantir que esta poupança acontece em 2013 e nos anos seguintes. E eu dei estes 3 exemplos rapidamente para dizer o quê? Nestas matérias, o somatório destas poupanças são 1.200 ou 1.300 milhões de euros todos os anos que o Governo, pelo seu esforço e em nome da consolidação das contas, mas sobretudo da justiça na repartição dos sacrifícios, nós temos vindo todos os dias a tentar. O trabalho que um Governo faz verifica-se no fim do mandato. Não se verifica a meio. Não se verifica tentando colar a data das eleições autárquicas ao momento da apresentação dos orçamentos de Estado. Isso chama-se tática política. Isso é feio e os portugueses estão fartos. O Primeiro-Ministro já disse que, independentemente do que aconteça do ponto de vista eleitoral e a convicção que o partido tem, suportada na atuação e no feedback que nós temos por parte das pessoas, porque nós fazemos uma distinção muito clara entre aquilo que é a opinião mediatizada e o feedback que nós temos. Quando um destes dias eu fui alvo de protestos públicos, a televisão apresentou aquilo como sendo um movimento espontâneo da sociedade civil contra um membro do Governo. Ora, eram 25 sindicalistas dos transportes que estavam na sala de propósito para boicotar uma iniciativa porque não querem ver os seus privilégios retirados, tais como dias de férias maiores do que no privado, tais como horas de trabalho mais curtas do que no privado, querem continuar a fazer plenários à hora de trabalho normal. Isto não é mais admissível, senão o país torna-se ingovernável. E, portanto, quando as televisões nos dizem que nós temos um protesto geral da sociedade contra o Governo, nós temos de dizer a verdade. Um Governo governa por 4 anos. Os partidos que suportam o Governo no seu programa disseram muito claramente que os primeiros anos teriam de ser de consolidação orçamental, porque as contas do país, que como o António Carlos muito bem dizia, não são do livre-arbítrio do Governo, mas são mandados pelas instituições da Troika, obrigavam-nos a tomar uma série de decisões. E como foi hoje muito bem lembrado, havia decisões de governos anteriores, que era, por exemplo, cortar nas pensões mínimas,
que este governo arriscou. Negociou com a Troika outra coisa. As pensões abaixo de 600 euros não têm nenhuma alteração, nem na data de pagamento, nem no montante, relativamente àquilo que está hoje acertado e que é o dia-a-dia das pessoas. Ninguém precisa ter medo contra isto. Agora, o que estava decidido pelo governo anterior e comunicado à Troika é que até as pensões mínimas eram cortadas. E foi o trabalho que este governo fez que fez com que houvesse uma alteração relativamente a essa decisão. Eu posso dar-vos um testemunho na primeira pessoa, porque a primeira avaliação da Troika, nós ouvimos todos os 3 meses, a Troika cá está a fazer a avaliação de Portugal. A primeira avaliação da Troika aconteceu em agosto de 2011. O memorando foi assinado em maio, ainda pelo governo anterior. Nós estamos a fazer agora 2 anos de mandato e a primeira avaliação foi em agosto. Eu posso dizer-vos que foi, de longe, a avaliação mais difícil do ponto de vista de reputação do país. Os credores olhavam para nós como sendo gente que não cumpria. Porque o governo anterior tinha ido várias vezes à Alemanha dizer que o déficit estava controlado e não estava, que a dívida estava controlada e não estava, e nós estávamos cada vez a cavar mais o buraco. E quando eles olharam para este governo, eles não sabiam quem nós éramos, não nos conheciam de lado nenhum e desconfiavam que em Portugal as coisas se passariam da mesma forma. Hoje vocês têm todos os relatórios de avaliação que são públicos a dizer que o cumprimento é excelente e que nós temos estado a trabalhar não para pagar a Troika. O objetivo, o esforço que os membros do governo fazem não é de pagar a Troika, é de criar condições para que a vida dos portugueses se torne um pouco melhor, porque, por exemplo, até agora nós não fizemos nenhuma intervenção no distrito ao nível da obra pública. Praticamente não fizemos nada. Ainda tivemos de tomar uma decisão que vinha do governo anterior e que nós tivemos de manter em nome das contas públicas. Foi manter a decisão de introduzir portagens na A25. Eu queria dizer-vos que, do ponto de vista ideológico, embora o Partido Social Democrata apoie o princípio do utilizador-pagador, porque os contribuintes não têm de pagar todos para a estrada que só alguns usufruem, a decisão de introduzir portagens foi uma decisão que teve a ver com a necessidade de nós realizarmos receita. Nós não a tomámos livremente. Mas o que eu quero dizer é, com a poupança que nós já conseguimos, de 300 milhões de euros nos contratos de PPP, vai ser possível nós, na segunda parte do mandato, fazermos alguns apontamentos de investimento em obras de proximidade. Não tem a ver com o calendário eleitoral, 2013 ou 2014 com as europeias ou 2015. É porque o ciclo nos obrigava, nos primeiros 2 anos, a fazer consolidação das contas públicas e nos segundos 2 anos, no segundo período deste governo, aí sim tínhamos condições para poder voltar ao investimento. E eu queria dar-vos um testemunho, mais uma vez, na primeira pessoa. Tenho no Adriano Azevedo, no professor Adriano Azevedo, atual candidato à Câmara, alguém que desde o primeiro momento que teve contacto comigo nas matérias da minha tutela, a preocupação de colocar muito rigor nos pedidos, para fazer pedidos que são justos e que são de acordo com a realidade do país. Nomeadamente, a variante entre as Termas e Vozela. É uma reivindicação antiga, mas não é um capricho. Nós temos aqui de separar o que são reivindicações ou pedidos e o que são caprichos. Isto tem a ver com o desenvolvimento económico dos 2 concelhos, tem a ver com a capacidade das pessoas se moverem, mas também da economia crescer, de continuar a fixar a população no interior. Porque o partido que se diz social-democrata e que governa tendo como princípio as pessoas, tem de ter políticas que dêem resposta às necessidades das pessoas. E, portanto, eu queria dar-vos conta que, de encontro àquelas que são as pretensões dos 2 concelhos, e tendo em consideração a energia e a forma construtiva como foram colocadas as questões pelo Executivo Municipal, mas também em primeira linha pelo professor Adriano Azevedo, eu queria dar-vos nota de que será possível, no âmbito do Programa Operacional Centro, com uma candidatura conjunta dos 2 municípios e com o apoio das Estradas de Portugal, tornar esta variante uma realidade, porque fomos capazes, na primeira parte do nosso mandato, poupar 300 milhões de euros por ano em investimento nas estradas, para agora fazer aquilo que faz sentido, que são obras de proximidade. Mas eu queria dizer ainda outra coisa. Há um segundo pedido, um segundo anseio, que é a ligação deste concelho mais diretamente à A25, a Viseu e à A25.
e sem ter o caráter tão imediato como tem a questão da variante. A variante é um investimento de montante relativamente pequeno e que resulta do esforço de 2 concelhos. Eu queria sinalizar-vos que no próximo quadro comunitário de apoio, como sabem, está entre 2014 e 2020, serão desenvolvidos trabalhos por parte das Estradas de Portugal, de projeto e de avaliação ambiental, para que a obra possa ser uma realidade mais próxima do que aquilo que é agora. Isto não é nenhuma promessa de campanha, porque eu não estou aqui a fazer campanha. Eu estou aqui a dar o meu testemunho sobre a forma construtiva como o Executivo Municipal da Câmara, e em particular no último ano, o professor Adriano Azevedo tem colocado as questões junto do Governo. Não fazendo grande alarde de reuniões, não dando grande nota pública, mas sobretudo colocando as questões, dizendo: eu sei que as condições do país são difíceis, mas sei também que com algum esforço será possível canalizar investimento para um concelho que tanto tem dado à região e ao país. E um governo que está a fazer um esforço tão grande para poupar dinheiro, para voltar a devolver capacidade de investimento às pessoas, e nós temos um outro objetivo na área dos transportes, que é um objetivo de legislatura dentro do governo, que é o de poder dotar toda esta região e todas as regiões do país de um sistema de transporte que seja subsidiado pelo dinheiro que nós estamos a poupar em Lisboa e no Porto, uma rede de transporte público que sirva à necessidade da população, que possa ter não só o transporte escolar que hoje já existe, e o transporte regular, mas também o transporte a pedido e o transporte flexível, com o envolvimento dos táxis, e temos estado a trabalhar para que essa seja uma realidade até 2015. Um país que se quer mais coeso social e territorialmente tem de ter, nas decisões do Governo e nos interlocutores municipais e nas juntas de freguesia, gente que seja capaz de fazer este diálogo construtivo. E é para vos dar este testemunho e para dizer que faço voto para que a continuação deste diálogo construtivo se faça por quem já tem essa experiência, já tem esse saber dialogar, esse saber fazer, saber a quem recorrer no momento de concretizar alguns dos anseios da população. E é por isso, porque eu confio que o rigor que nós estamos a colocar na governação central será seguido a nível local pelo candidato, o professor Adriano Azevedo, que eu aqui estou também como um dos filhos da terra, a dizer-vos que é com os valores que nós comungamos desde berço até a idade adulta que nós conseguiremos dar a volta ao nosso país. É com este esforço que cada membro do Governo trabalha, e é também com este esforço e com este empenho que cada membro do Poder Local tem de trabalhar. Força e parabéns! Obrigado. E então, de seguida, vou ter o prazer de apresentar os nomes das pessoas que tomarão conta das nossas 14 freguesias, que com certeza que ficarão bem entregues. Começo por chamar o candidato à freguesia de Mordonhos, e que toma o seu lugar aqui, José Luís Morujão. Para a União das Freguesias de Carvalhais e Candal, recandidata-se o Sr. Engenheiro José Carlos Almeida. Para tomar bem conta dos destinos da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva, o Sr. Professor Paulo Jorge Rodrigues. Manhous. Recandidata-se o Sr. António Duarte, atual Presidente do Junta.
A Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres é um novo candidato. O Sr. Augusto Duarte. Palmas para o Sr. Augusto Duarte. Luís Paiva vai continuar a ser o presidente da Junta de Freguesia de Pinho, com certeza absoluta. Um nome bem conhecido no nosso conceito, tal como os outros, é óbvio, mas vai presidir aos destinos da nova união das freguesias de Santa Cruz da Trapa e de São Cristóvão de Lafões. Luís Teixeira. Uma cara bem conhecida de todos e que vai com certeza continuar a obra que já iniciou. As obras têm que ser começadas e acabadas. À Junta de Freguesia de São Félix, António Oliveira. Lá mais acima, já por terra Serraninhos, o Fernando Rocha vai continuar a presidir, agora diferente, num formato diferente. Não é só São Martinho das Moitas, mas sim a união das freguesias de São Martinho das Moitas e de Covas do Rio. Uma grande novidade também para muita gente, para todos nós, uma surpresa muito agradável. Vejam lá para o que lhe havia de dar. O senhor Professor Coutinho, que ensinou tantos meninos que aqui estão dentro, hoje já crescidos, já trabalhou comigo, também a fazer nos livros. Vejam lá o que a gente se mete. E depois vai ele assumir os destinos desta mega freguesia, que é a União das Freguesias de São Pedro do Sul. Serra-se não pode parar. E António Vasconcelos vai com certeza provar isso. Força, António! O Zé Pedro é um homem que tem mostrado a sua determinação, a sua garra política e não quer que Sul fique parado no tempo. Zé Pedro à Junta de Freguesia do Sul. Uma cara nova nestas andanças, neste dever de cidadania, porque a política é um ato e é um dever de cidadania de todas as pessoas. E o nosso amigo Marcelino Moreira, suavemente conhecido pelo Conselho, vai ser o presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior. E para terminarmos, lá mais no extremo do Conselho, a candidatura de Adriano Azevedo apoia o movimento de cidadãos independentes FV Sempre, Freguesia de Valadares Sempre. Uma grande salva.
Meus caros amigos, quero cumprimentar-vos a todos. Bem-ajam por se associarem à apresentação da minha candidatura à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, à candidatura a Presidente. Quero também dizer-vos bem-ajam porque temos connosco os 13 candidatos às juntas de freguesia do Conselho. Neste cumprimento registro a presença e apoio de muitos amigos de diferentes quadrantes políticos, de pessoas independentes que se quiseram associar a esta candidatura agora e daqui até ao próximo dia 29 de setembro. Cumprimento de uma forma muito particular o Dr. Sérgio Monteiro, ilustre Secretário de Estado dos Transportes, que muito nos honrou com a sua presença e as palavras reconfortantes que nos deixou aqui hoje. Cumprimento também o Dr. António Carlos Figueiredo, meu mandatário da candidatura, atual Presidente da Câmara Municipal, pelas palavras encorajadoras e por continuar disponível em tudo fazer por São Pedro do Sul. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Dr. Mota Faria, os senhores deputados presentes, presidentes de Câmara, vereadores, colegas de turismo e mais amigos presentes. Obrigado pelo vosso apoio a todos. A nossa candidatura empenhou-se para que fosse possível hoje a apresentação dos nossos candidatos a presidentes da Junta de Freguesia do Conselho. Um cumprimento muito especial para todos eles. Escolhemos os melhores. São cidadãos de referência em cada freguesia do Conselho de São Pedro do Sul, e quem os eleitores podem depositar toda a confiança e esperar todo o empenho. São pessoas simples, que corresponderam ao desafio lançado para prestar um serviço à comunidade e aos outros. Quero, aqui e agora, agradecer pessoalmente a vossa generosidade para com a comunidade e para com as pessoas. Quero congratular-me pela vossa atitude de trabalharem em prol dos outros. Quero comprometer-me convosco para juntos trabalharmos em prol de um Conselho sempre melhor. É exatamente isso que os sampedrenses esperam de nós. O desemprego e a falta de oportunidades para os jovens são realidades que me preocupam muito, aqui e no país. Julgo que a manter-se leva a prazo à decadência da nossa sociedade. O poder político não pode permitir isso, não deve permitir isso. É uma responsabilidade histórica invertermos esta situação do desemprego jovem. Este objetivo deve implicar uma concertação total entre o Governo, as autarquias, as empresas e as universidades, por forma a encontrar os investimentos mais adequados que garantam o desenvolvimento local e nacional, criando emprego qualificado, dando oportunidade aos jovens, porque eles não merecem ficarem reféns de uma situação para a qual nada contribuíram. Temos de olhar em frente, temos de olhar o futuro do nosso Conselho com determinação e vontade. Temos todas as condições para vencer e vamos vencer. Vamos vencer com um conjunto, num projeto liderado pela minha pessoa, mas com a vossa colaboração sempre ativa e funcional. Porque queremos um Conselho melhor, sempre melhor, queremos um Conselho que dê oportunidades às pessoas, a todas as pessoas. Encaramos o poder autárquico com sentido de serviço e, dessa forma, sei que possuímos a força e determinação suficientes para, em conjunto, liderarmos este Conselho. A experiência como autarca ao longo destes últimos 12 anos proporcionou-me um profundo conhecimento do Conselho
e permitiu-me ter uma avaliação real do seu desenvolvimento enquadrado na região e no país. Agora, tomei a opção de me candidatar a Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, fundamentalmente porque decidi corresponder às muitas solicitações e vontade de muitos apedreces, mas também porque tenho uma ideia de crescimento e desenvolvimento para o nosso concelho. Ao longo destes 12 anos, tal como o Dr. António Carlos sabe e referiu aqui, estive sempre disponível para contribuir na concretização do nosso projeto. Não cabe aqui fazer história, mas relembro apenas o que se fez de mais relevante nos últimos anos. A construção do novo Centro de Saúde a inaugurar no próximo mês de julho. O novo Centro Escolar a inaugurar no próximo ano letivo. A requalificação urbana da cidade em execução. A requalificação do Miradouro também em execução. A garantia e manutenção dos serviços públicos, como o Tribunal, o Centro de Saúde, as finanças, a segurança social, a agricultura. Temos que saber olhar o futuro e penso como queremos construir. E pensar como queremos construir. Precisamos de pensamento estratégico, planeamento, muito trabalho e decisões acertadas. Os pilares fundamentais desta candidatura, tendo sempre presente o pensamento nas pessoas, assentam fundamentalmente no desenvolvimento económico e social, na requalificação do território, através do futuro programa de intervenções territoriais inovadoras, melhorando substancialmente o eixo Terra-São Pedro do Sul com a sua articulação ao mundo rural. A melhoria, como já frisou aqui o Sr. Secretário de Estado e muito bem, do nosso acesso entre as terras e Vozela. Uma nova via que ligue exatamente São Pedro do Sul à A25 e a Viseu, que são necessidades imediatas no próximo quadro comunitário de apoio que penso vir concretizar no meu mandato enquanto Presidente da Câmara. Não esquecendo, como é óbvio, as questões ligadas à agricultura, à avicultura, à educação, à revitalização do comércio, ao turismo, ao jornalismo, à cultura, no fundo, que são estas grandes áreas que o poder local em cada município desenvolve. Um modelo de desenvolvimento que privilegie fundamentalmente a sustentabilidade e o crescimento a nível económico, ambiental e social, implicando formas de inovação que incluam uma maior atenção aos recursos endógenos e aos processos e atores locais, envolvendo-os em políticas inclusivas, inovadoras, alinhadas com a prioridade nacional e com a prioridade europeia. E só à escala nacional, mas também intermunicipal, onde cada concelho ganhe mais valias por esta intermunicipalidade. O Concelho de São Pedro do Sul tem uma área de aproximadamente 348 km², cerca de 19 mil habitantes e 19 freguesias, e agora vão passar a ser 14 juntas de freguesia. É um concelho muito diversificado, com duas vertentes distintas. Uma parte periférica ao Volga, no sopé da montanha, e outra na própria montanha. Um concelho que vive fundamentalmente do turismo, da agricultura e avicultura, do comércio, das pequenas empresas e dos serviços. É um concelho com uma dinâmica associativa muito forte, com associações de referência e com inúmeras personalidades no contexto político e cultural e empresarial que urge comprometer no processo de desenvolvimento de São Pedro do Sul. Temos que trazer essas pessoas, essas personalidades a São Pedro do Sul para nos ajudarem a alavancar este concelho num desenvolvimento cada vez mais forte, cada vez mais profícuo. Temos que investir e apostar no nosso território e no nosso conhecimento. Temos que valorizar o mundo rural e o trabalho. Torna-se imperioso que São Pedro do Sul seja mais competitivo e gerador de emprego, aproveitando recursos endógenos, potenciando o que tem de bem. Proponho fazer um verdadeiro contrato social entre o rural e o urbano, através de um compromisso suportado em parcerias institucionais, empresariais ou mesmo individuais, potenciando as sinergias positivas deste concelho, que tem muitos produtos de elevada qualidade que devem ser desenvolvidos, ganhar escala, garantindo a sua comercialização e a fixação das pessoas. Vamos melhorar com certeza o nosso mercado tradicional, vamos melhorar com certeza a ligação aos nossos produtores agrícolas.
defendo e colocarei em prática um sistema de parceria e rentabilização de equipamentos diversos subaproveitados através de ações concretas que envolvam as juntas de freguesia, as instituições, as escolas e mesmo as empresas. Os presidentes de junta vão ter uma linha aberta de acesso à Câmara, não só aos técnicos, mas também ao Executivo, para agilizar de forma rápida todas as suas ideias, preocupações e projetos inerentes à gestão de cada freguesia. Qualquer investidor, público ou privado, qualquer um que seja, vai passar a ter um tratamento direto, completamente desburocratizado, para que todos os procedimentos sejam rápidos, uma espécie de via verde ao investidor. Proponho construir na minha direta dependência um gabinete com funcionários qualificados existentes na Câmara Municipal para a preparação atempada de projetos e execução do próximo Grêmio 1420. Estou certo que muito do que faremos neste nosso território passará por essa componente de fundos comunitários. Este gabinete não se limitará apenas a fazer e preparar candidaturas da Câmara Municipal. Terá uma relação direta e permanente com as juntas de freguesia, com as empresas, com as instituições, para equacionarmos atempadamente todas as possibilidades de candidaturas a projetos e tudo que possa vir do Grêmio da Europa. Próximos fundos comunitários garantirão, sem dúvida, novas políticas, novos estímulos à competitividade, ao emprego, à coesão social e territorial. Com as dificuldades financeiras conhecidas, os fundos comunitários requerem o máximo rigor, já aqui falado por Dr. Sérgio Monteiro muito bem, na sua aplicação para alavancar investimentos que promovam efetivamente o crescimento. É tudo fazer para melhorar a vida em São Pedro do Sul e dos Santarenses. Um concelho onde vale a pena investir, viver e voltar. Outra preocupação será consolidar São Pedro do Sul como o maior destino de saúde e bem-estar no país através de um plano estratégico global. A criação da Associação de Turismo das Termas de São Pedro do Sul, com caráter regional, deverá ser uma prioridade como veículo indispensável na articulação global da política de turismo para o Concelho e região. Matéria esta já conversada com a atual Associação de Hoteleiros das Termas de São Pedro do Sul. As Termas de São Pedro do Sul têm passado por algumas dificuldades, inerentes e transversais a todas as termas e à economia em geral, que nos obrigou a apostar em produtos complementares, tendo em conta o atual contexto, ou seja, diversificar a atividade das termas, aproveitando este fabuloso e rico recurso natural para outros fins, designadamente a geotermia e a dermocosmética. Esta última viu recentemente um projeto aprovado no valor de 700 mil euros, financiado em 85% pelo Grêmio, o qual vai gerar emprego qualificado através do Centro de Investigação e da Incubadora de Empresas e da comercialização de 3 linhas de produtos de dermocosmética. Atividade esta que já está desenvolvida e que vai ser apresentada no próximo mês de julho. As Termas de São Pedro do Sul são o nosso maior polo de desenvolvimento e é a minha convicção que vão continuar a sê-lo. Vamos apostar numa verdadeira cidade termal ligada à rede europeia de cidades termais. Precisamos de intensificar a internacionalização, o que já está a acontecer através do projeto Alta Cluster de Portugal, onde somos associados com a Associação Industrial Portuguesa, com parceiros estratégicos na área hospitalar, termal, universitária e hoteleira. É muito importante estruturar o melhor produto que temos de forma suficientemente abrangente e diversificada, articulando de modo efetivo com outros fortes pontos que temos no nosso concelho, como são a natureza, o património, a gastronomia, o desporto de aventura e o potencial dos nossos rios. O Rio Volga vai merecer uma especial atenção como espelho de água de grande potencial turístico
de lazer e ambiental. Estes produtos organizados têm força suficiente para competir no mercado nacional e no mercado internacional. Uma visão empreendedora levará à necessidade da criação de novas empresas e ao reforço das existentes, ligadas direta ou indiretamente ao turismo. É nosso propósito dotar o Conselho com uma rede de informação turística localizada nos locais mais emblemáticos, a protocolar com as juntas de freguesia, associações e mesmo privados. Este conceito englobará referenciais para experiências a comercializar por operadores turísticos como forma de gerar negócio para esses temas e para estes territórios. Há também a necessidade absoluta de adotar um projeto de sinalética apelativo e de fácil interpretação em todo o Concelho. Devemos ainda redimensionar eventos e criar outros no sentido de afirmar o destino de Termas de São Pedro do Sul como um dos principais motores de desenvolvimento do Concelho e da região. Tão importante também é associarmos ao que queremos para o Concelho a melhor equipa para que tudo isto seja possível. Digo-vos hoje aqui, com toda a convicção, que será uma equipa de excelência, serão pessoas sérias, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer nos elementos que faltam nas Assembleias de Freguesia, próximas de cada um de vós, competentes e com elevado sentido de serviço. Não vejo outra forma do exercício do poder local a não ser desta. A nossa responsabilidade política vai assentar nessa exigência para melhor servir as pessoas e vai durar todos os dias e não apenas um dia de 4 em 4 anos. Queremos disponibilidade total. Por tudo isto, cabe aos sanpedrenses avaliarem, através do voto, quem melhor poderá fazer um trabalho ainda mais benéfico para todos no próximo mandato. Termino como comecei, agradecendo mais uma vez o vosso apoio. Com certeza de tudo faremos para afirmar São Pedro do Sul no contexto regional e nacional, de que tudo faremos para melhorar a qualidade de vida dos sanpedrenses. Tudo faremos para vos dar oportunidades e empenharemos todas as nossas forças no ideal de desenvolvimento e progresso para todos nós. Um ideal que será possível com o nosso projeto. Um ideal por um melhor Concelho. Um ideal por São Pedro do Sul. Porque São Pedro do Sul é a razão da nossa candidatura e acreditamos sinceramente ser a melhor razão, quero finalizar esperando que a imagem desta cerimónia pública de apresentação do candidato à Câmara Municipal e todos os candidatos a Presidente de Junta de Freguesia fique para sempre na vossa memória e não apenas nas fotos materiais, mas na vossa memória, na vossa mente, como um primeiro passo para uma grande vitória no próximo dia 29 de junho, 29 de setembro. Muito obrigado a todos. Vamos em frente, vamos ganhar. São Pedro do Sul.